para a gente estar dando início a mais essa unidade do curso, né? Pessoal, acho que esperar até umas 19h05, o que vocês acham? Ok? Daí podem se manifestar pelo chat, enfim, ou pelo áudio, enquanto estamos em poucos ainda. Estamos aguardando, a gente começa logo em seguida. Ah, que bom que o áudio está bom. Isso é importante também, às vezes dá chia, né? Dá ruído. Ainda mais com a oxidação dos fones e tal, dos cabos, né? Que é comum. Então vamos aguardando, gente, mais 3 minutinhos, então, para quem vai assistir a gente depois pela gravação, né? Uma pergunta, pessoal, vocês têm tipo assim, além do fórum, um grupo do WhatsApp, grupo do WhatsApp, essas coisas assim, ou é mais pelo fórum mesmo, pelos canais institucionais? Ah, tá. Entendi, Elaine, entendi. Não é bom mais pela questão da comunicação mesmo, para saber como é que vocês comunicam, né? Que às vezes dá de ter contato com alguém e daí já pede para passar o recado, que comunicação é tudo, né, gente? Eu sou do tempo do chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica, né? Ah, e os tutores mantêm contato, ótimo. Então tá certinho. Ah, maravilha. Então, show de bola. Que bom que eles estão sempre em contato e tal e tudo, né? Boa noite, Raquel. Pessoal, então, Valquíria chegando, todo mundo chegando. Então, gente, boa noite. Vamos iniciando, já são 19h05, né? Gente, é uma satisfação estar aqui com vocês nessa noite, estar participando do curso com vocês, estar junto nessa unidade aqui, né? Ministrando ela como professor e junto a colegas, tutores, enfim, aqui todo mundo a gente tem tarefas diferentes, mas a gente é tudo colega, né? Então, assim, para estar construindo essa política pública, que é essa pós-graduação, né, ensino profissionalizante técnico, né? Então, assim, ainda mais de uma pós-graduação muito legal que tem, sabe, que tem esse tipo de formação, valorização, né? Acho que dentro das possibilidades que tem, sendo lato sensu, sendo né, na possibilidade da modalidade de educação à distância, né? Também. Então, é uma satisfação estar com vocês fazendo parte disso. Estou vendo alguns nomes aqui, com o tempo a gente vai se conhecendo da forma possível, né, pessoal? Então, assim, para iniciar, né, hoje aqui nesse nosso módulo do Núcleo Comum, né, que é Trabalho e Educação, Fundamentos Teóricos e Didáticos 2, né?
Meu nome é Sérgio, tá? Isso já tem a ver até com a discussão do encontro de hoje, né, gente? Assim, porque o meu nome é Sérgio, é a pessoa Sérgio, né? Mas o Sérgio, ele trabalha. Ele trabalha na Universidade Federal da Paraíba, né, no Departamento de Ciências Sociais, na área de Sociologia, né? Esse é o meu trabalho como trabalhador, né? E atuo nas áreas de Sociologia do Estado, análise de políticas públicas, Sociologia da Educação, Sociologia Ambiental também eu trabalho, né? Tem um leque grande de pesquisas e são essas disciplinas que eu geralmente pratico, atuo na graduação e na pós-graduação também, né? E sempre a gente também atua em outros setores, às vezes também quando é solicitado, né? Então, uma grande satisfação estar aqui com vocês, né? Mais ou menos a professora Marisa já me passou um pouco do perfil da turma, né? E a gente, na medida do possível, aqui vai conversando, vai se entendendo, vai falando, né, gente? Pessoal, dizer também, junto com vocês aqui, né, como que se pretende trabalhar a disciplina, né? Enfim, vocês já tiveram o Fundamentos 1, agora estamos no 2, né? E dizer para vocês que um pouco da organização didática e metodológica da disciplina tem muito a ver com o feedback que vocês deram para a professora Marisa. A gente conversou e está procurando, nesse sentido, trabalhar da melhor forma, né? E no sentido assim que crie, de fato, nas condições que a gente tem, um espaço de aprendizagem que vocês se sintam bem, motivadas, motivados, né? A tá nisso, criar num sentido assim que alguns processos, seja didáticos, eles possam ser, de certa forma, se tornarem mais simples, mas não é que o simples seja fácil. O simples, ele é complexo, né? E a complexidade da pós-graduação, lato sensu, passa principalmente por vocês terem um trabalho de conclusão de curso, né? E que ele demanda escrita. Então, essa complexidade, ela está envolta. Porém, no que a gente, a partir do feedback de vocês, procurou simplificar, é que assim, gente, então, como vocês podem ver ali no Moodle, a gente tem hoje esse primeiro encontro síncrono, vamos ter um segundo encontro assíncrono, e no caso eu vou gravar uma videoaula e vou deixar disponível para vocês na plataforma, se possível até quarta, quinta-feira de manhã da semana que vem. Após, nós vamos ter um terceiro encontro síncrono, e a gente vai ter um quarto encontro assíncrono, o qual eu vou deixar uma videoaula um pouco, uma espécie de dicas, dando algumas dicas, fazendo uma fala no sentido do exercício que vocês já vão estar fazendo, né? E depois, na outra semana, ainda tem a semana das atividades de reposição, né? E nesse sentido, pessoal, então, por exemplo, a partir de hoje, já estão abertas as atividades que vão ser as atividades de avaliação dessa unidade, né? Então, a primeira avaliação é um questionário, o qual equivale a 20% da nota, e vocês podem ir praticando, exercitando, né? Lá está configurado para 5 tentativas. Então, já inicialmente, antes aqui do encontro, foi conversado com as tutoras, com os tutores, no sentido de falar isso, né? E é um questionário assim, gente, não tem essa coisa de... Não é um concurso, não é coisa de pega-ratão, essas coisas, enfim, é para aprender, tá? É para aprender que a avaliação ela tem que ser um instrumento de aprendizagem também, né? Não é um instrumento para criar tensão, estresse, é para auxiliar na aprendizagem. E, ao mesmo tempo, depois que essa atividade vai estar para o encontro assíncrono da semana que vem, para o segundo encontro, né? E até, que já está aberta hoje também, que é o caderno de vocês, a partir do memorial descritivo, que tem ali uma estrutura já indicada para vocês, que entre 2 a 3 laudos vocês vão escrever mais um pouco já do trabalho de conclusão de curso de vocês, né? Então, essas atividades já estão abertas, vocês podem regularmente fazer elas até o dia 7 de novembro, tá? E no dia 10 de novembro são as atividades de reposição.
Aí depois, em relação a dificuldades, casos excepcionais, enfim, caso a caso, vocês vão conversando com as tutoras e os tutores, tá bem? Então, assim, muito nesse sentido, ia passar uma coisa muito tranquila. Meu e-mail também está à disposição, gente, tá? Nesse sentido, fiquem muito à vontade, nesse sentido também, tá? E o caderno, pessoal, o memorial equivale daí a 80% da nota, tá bom? Então, exercício de escrita, podem ir escrevendo desde hoje, já quem tem essa disponibilidade, ou no momento que vocês entenderem, aí nesse tempo entre daqui até o dia 7 de novembro, né? Fiquem bem à vontade com isso, e vamos estar aí, todo mundo, para auxiliar nisso, né, gente? Pessoal, quanto à duração dos encontros síncronos, claro que hoje é um encontro inicial, a gente está conversando, se apresentando, falando um pouco como vai ser a nossa caminhada, né? Um pouco também dentro das possibilidades que tem aqui se apresentar. Dizer para vocês, pessoal, assim, que eu não pretendo trabalhar no encontro simples de 1 e meia. E eu vou explicar por quê. Devido, pessoal, à questão de saúde mental, aos efeitos da hiperconectividade que a gente vem passando, né? E todo esse processo e hoje discussão que se tem sobre o trabalho junto às mídias digitais, né? Claro que se for necessário, a gente pode fazer mais, por mim não tem problema. Mas considerando outras experiências que eu tenho, inclusive não online, eu acho que hoje em dia, claro, os encontros virtuais aí com mais de 1 hora e meia, a questão até da efetividade do que a gente vai estar discutindo aqui e da possibilidade de ter atenção de vocês, né, nisso e a possibilidade da aprendizagem. Hoje, por exemplo, acredito todo mundo trabalhou, já teve o seu dia, daí estão aqui, né, super, enfim, aí com vontade, disponíveis para aprender, né, nesse sentido. Então, assim, já tem uma exaustão, já tem um desgaste, né, do aparelho cognitivo, enfim. Então, a gente vai estar trabalhando entre 1 hora e meia, esses encontros, tá bom? Síncronos. As videoaulas eu vou tentar fazer alguma coisa entre 50 minutos, 1 hora e 20, por aí, nesse sentido, tá? E daí também, pessoal, além das videoaulas, dos encontros síncronos, o que também, gente, assim, o material didático, acho assim, de todas as EADs que eu já participei, eu achei, assim, um material didático muito bem elaborado, muito bem escrito, que procura trazer, acho que, diversos exemplos de diversas formas. Isso é muito bacana, assim. Acho que está muito bem detalhado, assim, um pouco da estrutura, e é principalmente, inclusive, o que eu vou pedir para vocês, que é em torno do quê, né, pessoal? Usar os conceitos como eixos principais do debate, porque a partir dos conceitos, no aspecto científico, é que a gente articula as análises, né? Isso que é importante. Então, daí, claro, todo encontro a gente vai passar, vai falar bastante dos conceitos, vai explicar, e a partir dos conceitos é que isso, porque, pessoal, depois para o TCC, para fazer uma análise, um ensaio, ou mesmo trazer um exercício, que seja, né, a gente, é pelos conceitos, né, que a gente faz essa operacionalização, né. E principalmente hoje, vocês já vêm de outras unidades do núcleo comum, já vem trabalhando outros conceitos, e hoje a gente vem falar de mais conceitos, e claro, acho que a gente vai passar por coisas que vocês, inclusive, já discutiram nas outras unidades e já têm de vivência também, né, gente? Isso é importante. Rapidinho aqui, gente, só vou... Voltando, gente. Desculpa ali, tive que abrir uma porta. Então, é um pouco isso, assim, pessoal, e acho que está tudo bem escrito ali no Moodle, tá? Agora a professora Marisa está colocando ali o plano de ensino também, que eu fiz via CIGA, tá? Usei o modelo do CIGA mesmo, tá bom?
Essas apresentações aqui também vão estar à disposição de vocês, claro, deixando claro assim, né, pessoal, é o meu ponto de vista visto do meu ponto sobre o conteúdo, né? Então, assim, não é uma apresentação para sistematizar aquilo que eu vou conversar com vocês. Então, assim, quem quiser, a partir delas, fique muito à vontade de adaptar, colocar mais coisa, complementar. Então, assim, ela não tem o objetivo de, claro, por ser um resumo e um roteiro de estudos, digamos assim, não tem o objetivo de contemplar tudo ou os interesses específicos de cada um, cada uma, mas sim dar conta dos principais aspectos enfim, dos temas que a gente vai estar debatendo no dia. Tá bom, gente? Então, assim, muito nesse sentido. Tá? Pessoal, outra coisa, então. Para começar o encontro de hoje, eu pensei em a gente ter de 2 a 3 momentos, né? Num primeiro momento, tá passando para vocês um vídeo de 7 minutos, né? É um vídeo de 7 minutos que, inclusive, está disponível na plataforma, mas eu achei ele muito interessante no sentido enquanto síntese e enquanto recurso didático para estar passando assim, para a gente estar iniciando e, digamos assim, preparando o ambiente de aprendizagem, né? E num segundo momento, a partir da apresentação, enfim, trabalhar aqui os principais conceitos, chamar você, enfim, a partir de questões, não precisa, né, pessoal, assim, quem quiser interage pelo chat, ou enfim, eu vou estar à disposição aqui, claro, e também para pensar, né, gente, um pouco assim, cada um com a sua resposta, né, a partir disso, e também reelaborar as questões e ter as suas questões, né, pessoal? É muito importante nesse processo formativo, ainda mais quando a gente está falando de trabalho, né? Enfim, essa unidade, esse elemento constituinte, né, da nossa relação com a natureza e da nossa relação com a gente mesmo e com as outras pessoas, né? A gente ter perguntas, porque a gente passa uma vida toda muito condicionado a responder sempre o que nos perguntam, né? Mas e as nossas questões, né? Como é que são elas? E principalmente para o TCC, pessoal, isso é importante, né? Qual é a questão de cada um, cada uma, né? E qual vai ser as questões que cada um, cada uma vai levar aqui dessa unidade, né? Isso é importante também. Então, gente, para começar, podemos fazer assim. Eu vou iniciar um vídeo aqui e depois a gente volta para a conversa aqui, tá bom? Estão conseguindo ver aí, pessoal? Só dá um ok aqui pelo chat. Educativo no ensino médio integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. Já parou para pensar como surgiu o trabalho e a educação? Vamos pensar um pouco sobre a existência do ser humano no planeta Terra. O humano, diferentemente dos animais, precisa intervir e transformar a natureza para suprir suas necessidades. Este processo é chamado trabalho. Utilizando a natureza e a transformando, o ser humano transforma a si mesmo e se constitui. Assim, ele se humaniza, produz a vida material e imaterial, dando origem a outras características culturais como a educação, o direito, o Estado, a política, a religião, a tecnologia, entre outros. Trabalhando para sobreviver, ele produz sua existência. Alguma vez você se perguntou o que nos torna humanos? Os animais, por exemplo, não trabalham. Eles apenas agem instintivamente. Podemos concluir que o trabalho, além de nos manter vivos, é um fator social que nos humaniza. Vamos imaginar se todos parassem de trabalhar. Certamente faltariam recursos para nossa sobrevivência e provavelmente a humanidade deixaria de existir. Por isso, o trabalho é uma prática social que transforma a natureza e produz a existência humana. Como assim?
Seja trabalhando no campo, criando animais, plantando e colhendo, ou trabalhando na cidade em fábricas, supermercados, restaurantes, padarias, lojas e muitos outros lugares, o trabalhador produz sua subsistência a partir das condições do seu trabalho, muitas vezes precárias. No decorrer da história, a exploração do trabalho visando lucro intensificou a divisão de classes sociais. A exploração dos trabalhadores começou a transformar o trabalho em propriedade privada. Já vou explicar. Você sabia que a palavra trabalho tem origem no latim? Tripalium. Tri igual a 3, palium igual a paus. Era um instrumento de tortura formado por 3 paus. Por muito tempo na história, trabalhar era sinônimo de tortura. Por isso, a maior parte dos trabalhadores eram escravos e pobres. Pois é, nem sempre o trabalho é concebido apenas como uma prática social. Às vezes ele é reduzido a um emprego precário e muitas vezes chega a ser exploração. Uma classe com poder e riqueza domina e obtém vantagem sobre os trabalhadores. É exploração quando o trabalho não satisfaz as necessidades básicas humanas. O uso abusivo de mão de obra para a produção de lucro em favor de quem explora é um verdadeiro absurdo nas relações entre seres humanos. Um grande número de pessoas vive em situação de pobreza e precariedade ou sem condições mínimas de subsistência. Por isso, na sociedade capitalista dominada pela lucratividade, trabalhadores e seu trabalho são submetidos à condição de mercadoria para negociação. O trabalho é a prática social que define o ser humano, promove a construção e a transformação da existência humana em seu sentido concreto e amplo. É impossível pensar a espécie humana sem o trabalho, uma vez que o trabalho é um meio criativo para a satisfação das necessidades e produção da existência humana. O trabalho não deve ser reduzido à simples condição de mercadoria. A palavra mercadoria vem de mercado, e mercado é um termo com origem latina e significa comércio, negócio. A forma como a sociedade capitalista se organiza gera a má distribuição das riquezas, concentrando muita riqueza nas mãos de poucos e quase nenhuma riqueza nas mãos da maioria, transformando o trabalho em objeto de comércio e negócio do mercado de trabalho. A grande oferta de mão de obra contribui para baixos salários e condições precárias de trabalho, colocando os trabalhadores em uma frágil situação de exploração e desrespeito à dignidade humana. Assim, podemos diferenciar o mundo do trabalho do mercado de trabalho. Da mesma forma, o trabalho do emprego. Não entendeu? O mundo do trabalho é o mundo real, que é produzido e modificado pelo ser humano. Já o mercado de trabalho é apenas uma dimensão desse mundo. Nela é organizada e negociada a oferta e a procura de trabalhadores. Enquanto o trabalho pode satisfazer as necessidades de existência e formação do ser humano, o emprego corresponde a uma ocupação específica remunerada, como um cargo, um serviço ou uma função no mercado de trabalho. Outro ponto interessante, você já se perguntou por que estudamos? Já ouviu falar que a melhor maneira de aprender a fazer alguma coisa é fazendo? A origem da educação envolve o processo de formação pela prática do ser humano. Se aprende a fazer praticando. O ensino e a aprendizagem das formas de trabalhar é parte do que chamamos de educação. Aprofundando um pouco mais, a prática da educação é um processo social conectado ao trabalho. Ela se constitui no ensino e aprendizagem para a formação digna e plena do ser humano. Mas, por exemplo, a influência de classes hegemônicas a transforma em um fator de reprodução da sociedade capitalista. Isso pode determinar a injusta divisão entre a formação apenas para realizar trabalhos manuais e repetitivos e formar trabalhadores aptos a pensar criticamente e interagir com a sociedade onde vive. Você já ouviu dizer educação é vida? O trabalho integrado à educação constitui um fator essencial de formação e existência humana. O ser humano aprende a viver vivendo. Aprende a trabalhar trabalhando. Aprende a estudar estudando. O trabalho como princípio educativo no ensino médio integrado que você está cursando é uma forma de integração do trabalho com a educação e a formação escolar, que busca formar sua autonomia como estudante, trabalhador e cidadão. Não é só para você ocupar uma vaga no mercado de trabalho, mas para ajudar a compreender a si mesmo e o mundo onde vive. Portanto, concretizar este processo de formação escolar, tornando você um cidadão pleno, é a proposta do Instituto Federal.
reconhecemos a importância do trabalho na construção do ser humano. Por isso, buscamos proporcionar a você, estudante, as condições para pensar e sentir o trabalho como realização histórica e ontológica do ser humano. O trabalho, como princípio educativo, é a síntese da relação entre teoria e prática, entre conhecimento humanista e científico-tecnológico, entre trabalho intelectual e operacional. Este produto educacional representa o resultado conceitual e prático da pesquisa desenvolvida pelo mestrando Esdras Guimarães Braga e pelo professor orientador Dr. Admilson Prates, a partir de discussões realizadas em 4 sessões do Grupo Focal no ano de 2020, com a participação de 11 estudantes do primeiro ano do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. Então, gente, voltando aqui, né? Deixei ali até a parte dos créditos, né? Que é importante, né? Porque, enfim, colegas aí dos institutos federais, enfim, realizaram esse trabalho, estudantes, né? Então, acho que é importante dar o crédito e eu acho que ficou um material bem interessante que sintetiza o conjunto dos temas que a gente vai estar trabalhando nesse encontro de hoje. Tá? Gente, então, dando continuidade, acho que no vídeo ali tem vários elementos e dizer para vocês assim, dá para vocês verem ele de novo, porque ele está disponível no YouTube, seja no material didático de vocês, tá? Acho que está na 7ª página das 10 do primeiro capítulo, tá bom? Vai estar aqui o link disponível também na apresentação, qualquer coisa vocês podem pedir para os tutores também o link do vídeo, né? Acho que ele é bem interessante nesse sentido. E também um pouco para animar aí enfim, os temas que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, gente, digamos assim, o nome do capítulo o qual a gente vai estar abordando enquanto hoje é Horizonte, né? Trabalho como princípio educativo e escola unitária, da onde viemos e para onde vamos, né? É importante isso. Gente, uma pergunta, daí vocês podem, claro, interagir pelo chat ou brevemente, enfim, pelo áudio, né? Se vocês já no dia a dia de vocês, na lida, nessa questão do ensino profissionalizante, técnico, enfim, politécnico, se vocês já ouviram falar desses termos do trabalho como princípio educativo e escola unitária, vocês já ouviram falar desses temas nas unidades anteriores? Vocês já abordaram, passaram por isso também? Como é que está, assim, só para ir entendendo? Quem quiser se manifestar, claro, né? Acho que para o encontro de hoje, gente, acho que é importante a gente estar falando assim. Bom, a gente está falando de um horizonte que aborda o trabalho como um princípio educativo. A gente vai falar da escola unitária e vai falar da politecnia, né? E da politecnia. E esses conceitos, pessoal, eles são importantes para essa unidade, porque depois eles vão dar toda a base para discutir outros elementos aí sobre o ensino técnico, sobre os temas que vocês vão querer estar abordando, cada uma, né, nos seus trabalhos de conclusão de curso. É um tema estruturante a partir da especialização que vocês vieram buscar, né? Então, tem esses elementos. E tem todo digamos assim, um arcabouço, um conjunto de teorias que dão conta disso e, de certa forma, são teorias debatidas ao longo do tempo, e que se debruçaram sobre esses temas e sobre esses conceitos. Então, muitas vezes pode perguntar assim, mas por que esse autor e não esse outro autora? Né? Porque esses, dentro do campo do conhecimento, né, gente, eles são já, digamos assim,
autores que, de fato, têm uma contribuição já reconhecida por uma comunidade, né, científica, e também são pessoas que, de fato, se debruçaram em entender desde como se construiu esses termos, essas palavras, até como se dá a construção deles enquanto conceito. Então, por isso que eu entendo, de certa forma, porque que no material se vai por uma determinada perspectiva teórica, né, para falar das contradições do capitalismo e, sobretudo, do trabalho, como essa unidade ontológica que nos liga e vincula com a natureza, né, e como a gente transforma a natureza para poder existir humanamente, né. Então, assim, gente, quando a gente está falando do encontro de hoje de que trabalho estamos falando, a gente pode ter vários significados para trabalho e pensar o trabalho de várias formas, né. O trabalho é aquilo que a gente faz quando, de repente, sai de manhã de casa, volta final da tarde, ou às vezes volta à noite. É o que a gente faz 6 vezes por semana, enquanto a gente não conseguir mudar a perspectiva e sair de um 6x1 para pelo menos ir para uma escala 5x2, ou quem já tem uma escala 5x2, ou para quem já tem um trabalho, digamos, em casa, em home office, então é o que começa a fazer de manhã, mesmo estando em casa, e vai até o final da tarde, estando disponível, então o seu tempo está disponível. Isso é outra questão importante quando a gente fala do trabalho, né, gente? É tempo. Tempo, enfim, porque é a partir do tempo é que a nossa vida acontece, né? É a vida acontecendo, né? Então, a pergunta inicial para a gente falar, né, do trabalho como princípio educativo é o que é, afinal, o trabalho, né, gente? Então, o nosso objetivo é refletir sobre o papel do trabalho na formação humana e no projeto emancipador da educação. Porque sempre tem essa perspectiva, se a gente quer entender o ensino profissionalizante, técnico. Oi, Maria. Alguma dúvida? Tá. Então, assim, sempre se a gente quer entender nessa perspectiva, claro, a educação ela pode ser uma forma de relação que ela pode ser reprodutora de uma determinada ordem social, política e econômica que esteja dada e que seja comandada por um determinado grupo, por uma determinada classe. Mas ela também, a educação, ela pode ser um elemento de emancipação, de ressignificação humana, né? Ou seja, a gente tem um olhar de transformar o que está dado, não apenas reproduzir. A educação também pode proporcionar isso, pode proporcionar as duas coisas ao mesmo tempo, ou pode ser até, dentro de uma determinada circunstância histórica, ser outra coisa também. O que a gente faz da educação, né? Então, assim, do que é o trabalho, né, a gente trabalhando aqui, o trabalho é uma atividade produtiva, criadora e essencial ao ser humano. E aqui dos autores que estão disponíveis para vocês, né, gente, no material didático, desde Marx, Engels, Saviani, né? Ou seja, ele é um trabalho produtivo, criador e essencial ao ser humano em relação com a natureza. Porque é a partir dele, gente, que a gente se organiza a partir dos bens naturais e dos recursos disponíveis. E da forma como a nossa sociedade vem se organizando e tem o acordo de realizar essas relações de trabalho, né? Então, assim, ele é um fator social que nos humaniza, porque, como bem dito no vídeo, a gente aprende a trabalhar trabalhando, e na medida que a gente trabalha e tem essa relação com a natureza, a gente constrói consciência, a partir da relação com a realidade, constrói os pensamentos, constrói um aprendizado, né? Elabora e se reelabora enquanto ser humano. Então, sobretudo, o trabalho não é só uma atividade em si, e, claro, é uma atividade em relação com a natureza e em relação com outros seres, sobretudo também o ser humano, né? Mas ele é além de uma atividade, ele é um fator social que nos humaniza, nos torna mais e mais, de certa forma, humanos na condição que a gente é. Isso, enfim, dá um tremendo de um debate filosófico sobre natureza humana, que não é o
nosso, digamos, objetivo hoje em si, mas o trabalho é isso, à medida que a gente vai trabalhando e aprende a trabalhar, a gente vai se ressignificando e se transformando enquanto pessoa, né? Então, assim, o trabalho como princípio educativo, né? Se a gente for pensar ele como princípio educativo, ele é integrante de propostas educacionais comprometidas, né, gente? Com o desenvolvimento de várias atividades humanas. E aí, gente, quando a gente fala das atividades humanas, a gente está falando de relações sociais. E essas relações sociais, seja, a gente pode estar falando de uma relação, de uma dimensão, digamos assim, com uma ênfase mais econômica, ou com uma ênfase mais política, ou com uma ênfase cultural, uma ênfase ambiental. Ou seja, o social tem várias dimensões. E, geralmente, claro, essas dimensões estão interrelacionadas. Mas quando a gente vai olhar um determinado tipo de relação, pode ser que, a depender do tipo de relação que a gente esteja vendo, e cada uma vai escolher uma para o TCC, já esteja prestando atenção, ou esteja pensando aqui a partir do momento que eu estou falando, pode ser que a porta de entrada seja por um aspecto mais cultural, o que não exclui a dimensão política, econômica, ambiental. Da mesma forma, pode ser por uma entrada mais econômica, por uma dimensão econômica, mas não é por isso que a dimensão política, cultural e ambiental vai estar, de certa forma, excluída, né? Essas dimensões, elas se relacionam. Mas é importante levar em consideração isso quando a gente está falando de trabalho e de trabalho como princípio educativo. E como bem dito no vídeo que a gente viu, gente, o trabalho seria essa dimensão prática. E do princípio educativo seria a atividade intelectual, o qual é aquilo que se chama, dentro da perspectiva teórica que a gente está vendo ao longo do curso, que foi escolhida, é o que se chama de praxis, né? Ação, reflexão e ação. Ou seja, é uma educação integral, que visa essa relação entre a prática do trabalho e a teoria que é dada a partir dos princípios educativos, que é da atividade intelectual. Então, quando a gente está falando de trabalho como princípio educativo, a gente está falando dessa relação constante entre prática e teoria. Ou a dita praxis, que é ação, reflexão e ação. Aqui, pessoal, quando a gente fala de trabalho e educação, né, a partir do Saviani, que é outro autor que a gente tem no material didático, ele vai dizer o seguinte: o homem não nasce homem, ele forma-se homem. Né? Então, assim, se a gente for ver essa questão do trabalho, né, o trabalho ele transforma a natureza, os sujeitos, a humanidade em relação se educa. Ou seja, né, que tem relação com o mundo do trabalho. O que quer dizer? A partir do trabalho, a gente se relaciona com a natureza, a gente elabora e transforma elementos da natureza em meios para a nossa sobrevivência e para a nossa existência. Né? A gente se relaciona com sujeitos e se transforma a partir da relação com sujeitos, porque a gente troca conhecimentos, né? E a partir disso a gente se significa enquanto humanidade. E humanidade, gente, a gente não necessariamente vai idealizar o que seja humanidade sempre num aspecto considerado positivo, porque hoje o que a gente vive hoje o que a gente vive, a nossa relação humana, ela é uma dimensão da humanidade, né, que a gente tem. Tá? E é nessa relação que a gente se educa. Se a gente está numa sociedade, a partir do modo de produção, do modo de se relacionar culturalmente, do modo de se relacionar politicamente, e numa determinada relação que a gente tem com o ambiente, a gente vai se educando dessa forma. Muita gente diz, né, gente, assim, que pessoa sem educação, né? Só porque, digamos assim, ela teve um hábito que a gente não aprova. Na verdade, ela tem uma educação. Só que é uma outra educação diferente daquilo ao qual a gente foi educado. Não é que ela não tem educação, ela tem uma outra educação. Então, por exemplo, se a todo momento a gente é educado no dia a dia, porque a gente não educa só na escola, né, gente? A gente não educa só nos espaços formais, a gente se educa em sociedade, na família.
em diferentes espaços, no trabalho, inclusive. Então, se a gente muitas vezes está num espaço que é individualista, que não tem relações de solidariedade, de troca, né? E, por exemplo, a gente tem uma propensão a mais atitudes que podem ser consideradas egoístas, de certa forma, é uma forma de educação. Se a gente está se educando, de certa forma, para não conseguir, digamos assim, frear os efeitos climáticos que a gente vem vivendo hoje, é uma forma de educação. Só que a gente tem que pensar se é uma forma de educação para a vida ou para o quê, né? Então, assim, o que eu quero dizer, gente, o trabalho nessa transformação dos sujeitos, da humanidade, e em relação que se educa, e como cada sociedade se educa, isso tem uma relação com o mundo do trabalho, gente, porque o mundo do trabalho, quando a gente está falando de trabalho, é esse conjunto de relações que a gente tem com a natureza e com as outras pessoas, e como a gente se forma enquanto humanidade. Isso é o mundo do trabalho. E a questão do mercado de trabalho, como foi dito ali no vídeo, ou do emprego, o qual a gente presta um serviço e tem um salário, isso é apenas uma dimensão, uma pequena dimensão do que é esse mundo do trabalho. Que a gente tem do mundo do trabalho. Então, isso também é importante estar levando em consideração, né? Aqui, gente, deixa eu ver aqui. Então, no capitalismo, gente, o trabalho também se tornou espaço de alienação. Então, a gente tem que considerar isso, né? E não necessariamente que no mercado de trabalho todos os empregos e todos os trabalhos dentro do mercado de trabalho eles produzam alienação. Mas hoje, hegemonicamente, olha o que a gente quer dizer, né, gente? Hegemonicamente, a grande maioria dos empregos tendencialmente está produzindo essa relação de alienação, ao qual a gente não entende muitas vezes até exatamente que trabalho estamos fazendo. O que estamos produzindo, se a gente, a partir do que produz, vamos ter acesso, inclusive, àquilo que a gente produz, e se a gente, de fato, está sendo bem remunerado por aquilo que a gente faz. Que consiga, o que seria ser bem remunerado, né, gente? Ao qual a gente consiga manter as condições de vida que possibilitem a gente estar existindo, né? Estar vivendo em condições dignas, né? Então, tem que levar em consideração isso também. E aqui, gente, quando a gente está falando de emprego, a gente está falando do mercado de trabalho, tem um mundo do trabalho. Então, assim, o que diferencia trabalho de emprego? Não sei se vocês já ouviram falar, assim, essa questão do trabalho-emprego, né, do que seria essa diferença, ou do que muita gente falou, às vezes até já ouviu falar assim, muitas vezes a pessoa quer emprego, não quer trabalho, às vezes a pessoa quer trabalho, não quer necessariamente um emprego. Não sei se vocês já ouviram falar desse trocadilho, né? Mas isso, por mais que seja uma coisa dita no dia a dia, tem um sentido, e tem um sentido bem profundo, e que tem a ver exatamente com o que a gente está exercitando aqui hoje, né, gente, para pensar esse mundo aí da educação técnica profissionalizante, né, ensino da educação politécnica, né. Então, o que diferencia trabalho de emprego, né? Então, gente, o trabalho, como a gente vem falando, essa concepção, digamos, teórica, conceitual, inclusive até filosófica, né? O trabalho tem essa relação com a nossa existência, dessa relação com a natureza. Tem a ver com a nossa formação enquanto ser humano. E é interessante a gente pensar assim que nesse ser humano ser é um verbo, né? E todo verbo está relacionado à ação. Então, a ação de ser humano, agir humanamente, ser humano, né? E sobretudo assim, a gente não é ser humano, a gente está sendo ser humano. Se a gente for pensar numa perspectiva de formação, de dinâmica de vida, então a gente está sendo humano. É aquilo, gente, por exemplo, pegar um nome aqui, o Diegon.
O Diegon de ontem não é o mesmo Diegon de hoje. E o mesmo Diegon de hoje não será o mesmo Diegon de amanhã. Porque a gente está em constante formação. Eu mesmo, quando o Sérgio, o Álvaro, o Esdras, enfim, a Adneide, enfim, a gente, por mais que não perceba ou não tenha consciência disso, num determinado momento, porque, enfim, passou o dia trabalhando, está exausto e não parou, mas a gente está em formação constante, né? E é o trabalho, essa relação de trabalho que a gente tem para além do emprego, é que vai nos formando humanamente. E o emprego, gente, é a ocupação que a gente tem a partir de um cargo, a partir que a gente presta um serviço, e nisso que a gente é remunerado, né? E geralmente a gente é remunerado pelo salário. Pelo salário, que é o salário que garante que a gente possa, enfim, acessar, comprar mercadorias, né? Então, o emprego é uma determinada função. No caso, é o que a gente faz em 8 horas por dia, algumas pessoas estão fazendo em 12, tem gente trabalhando até 16 horas por dia. Não é pouco incomum a gente, muitas vezes, quem pega um Uber, de conversar com a pessoa está 18 horas trabalhando, ou 24 horas virada. Quem trabalha num iFood ou outro desses aplicativos de entrega, né? Enfim, em busca dessa questão de conseguir levantar um dinheiro para ter as mínimas condições de vida, né? E no ensino técnico profissionalizante, a partir da formação que tem, a gente está com muitos aqui no curso gestores, trabalhadores, né, dentro do sistema de ensino, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar assim, os estudantes, as pessoas que vêm em busca dos institutos para formação, dos serviços, enfim, ensino técnico profissionalizante, muitas vezes a gente pensa assim, que profissão essas pessoas estão buscando. E a partir dessa profissão, que emprego potencialmente elas poderão vir a ter, né? E como que nesse emprego vai se ter as relações de trabalho, né? Então, é interessante a gente pensar sobre essa perspectiva, né? É importante, gente, a gente considerar nessa questão, quando a gente fala do trabalho como princípio educativo, a gente pensar sobre contexto histórico e social. E a gente, quando está falando de EPT no Brasil, e a gente quer entender essas relações de trabalho e educação, o ensino profissionalizante técnico, quando surge lá em 1909, e ele está aí até hoje, a gente vive, de uma certa forma, numa sociedade que viveu por mais de 300, quase 400 anos com escravidão. A gente hoje ainda é uma das sociedades mais desiguais do mundo, estamos entre as 10 sociedades mais desiguais do mundo, né? Desigualdade de renda e outras várias desigualdades transversas, né? E, sobretudo, a gente foi uma sociedade que foi invadida e colonizada. E isso, de certa forma, claro que marca a nossa história, ainda determina um conjunto de relações, claro que isso está em constante transformação, mas isso ainda tem marcas muito profundas no tipo de sociedade que a gente é. E quando a gente tem uma sociedade que tem essa marca a partir de uma sociedade escravocrata, é onde que se determina as relações de trabalho e educação também. De certa forma, isso tem uma influência muito grande até hoje em como se dão as relações de trabalho e educação no Brasil. Isso que a gente tem que levar também em consideração. E em outras sociedades, cada sociedade, a partir da sua história, do seu contexto social, também tem essas especificidades, né, gente? Claro que a gente tem muitas coisas em comum, por exemplo, aqui em nível de América Latina, né? Então, assim, para pensar, vamos aqui junto, né, a gente se questionar. Quando eu estava hoje fazendo o nosso encontro aqui, né, esse roteiro, né, pensar assim, qual é a formação que a gente tem que separa o saber manual do intelectual? Assim, pensando junto com vocês aqui, a gente geralmente tem essa formação que separa o saber manual do intelectual,
E depois, a partir dessa formação, como isso se reflete nas relações de trabalho, nos empregos, né? Sobre quem faz o trabalho manual e quem tem o trabalho intelectual, né? E como que se dá essa relação entre as pessoas que têm um trabalho mais assim, ao longo do tempo manual e um trabalho mais de ordem intelectual, né? Ou quando, claro, tem trabalhos que exigem tanto a parte manual e intelectual, né? Então, assim, que formação é essa, né? E que formação é essa que é possível numa sociedade como a que a gente tem que separar o saber manual do intelectual? Então, é importante pensar nisso, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade e em relações de trabalho que reforça desigualdades de classe, raça e gênero, né? A relação. Ontem, gente, foi o dia do professor, da professora, né? E ontem teve vários debates, inclusive também publiquei um texto, que hoje, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, dentro da relação de trabalho na educação, a gente vive hoje o que o Observatório Nacional de Educação denomina como uma epidemia de violência contra professores e professoras, seja de violência simbólica e até física, tá? E 70% dessas pessoas que sofrem violência são mulheres, são nossas colegas. Então, assim, qual é a relação de trabalho que a gente tem e de formação que reforça essas relações de gênero, de raça, né? A questão de classe social, entre que trabalho, digamos, é considerado um trabalho para é um trabalho para pessoas, digamos, tidas como pobres, ou tidas para pessoas de classe média, ou pessoas ricas, né? Que trabalho é esse que elas fazem, onde que elas estão, em que cargos que estão? Então é aquela pergunta, né, gente? Hoje, a educação que a gente tem, a quem a educação serve hoje, né? Ou pelo menos hegemonicamente, ou na maioria, a quem que a educação serve hoje? Então, quando a gente está pensando em relação de trabalho e educação, a gente tem que fazer uma análise contextual, né? Primeira coisa, para identificar, gente. Né? Porque, assim, não adianta a gente ficar aqui teorizando se a gente não identificar essas relações no cotidiano e no nosso dia a dia. Inclusive no contexto de trabalho da EPT, né? A educação, né, gente? Então, a gente estava falando, né, pessoal, até aqui do trabalho. E a gente quer entender o trabalho como princípio educativo. Então, aqui eu estou trazendo uma dimensão da educação, tá? Então, aqui nessa dimensão da educação, gente. A educação, né? Então, assim, é esse processo permanente de formação humana. É uma relação, sobretudo a educação é uma relação, né? E a educação, ela não é um ente por si só. Eu comento muito isso quando eu participo de bancas ou tô, enfim, ministrando algum curso na área de educação, que é assim, né, gente? A educação, ela não é um ente, a educação não faz coisas. É nós, humanos, que fazemos a educação e por meio dela é que fazemos coisas, né? Então, a educação é uma relação social, né? No qual se entrelaçam saberes, experiências, valores e práticas que formam o modo como nos compreendemos e agimos no mundo, tendo o trabalho como dimensão constitutiva da vida, né? Que formam o modo como nos compreendemos e agimos no mundo. Então, pela educação, gente, o legal, né, gente, que como a educação é uma atividade humana, ela tem o paradoxo do que é a gente ser humano, né? Porque ao mesmo tempo a educação é para a gente compreender o mundo e se compreender no mundo. Ela não é uma atividade unidirecional para fora, né? Ela faz um movimento constante de dentro para fora, ou seja, a gente entende o mundo e se entende no mundo, né? Então, e a partir dessa educação que a gente age também no mundo do trabalho, como uma dimensão constitutiva da vida. Então, a forma como a gente se educa nos diferentes espaços, não falo só da educação formal, é que muitas vezes vai ali a partir das escolhas e que vai
levando a nossa vida. Claro que não podemos considerar todas as questões contextuais sobre, digamos, o ponto de partida de cada um a partir da questão da origem de classe social, né, gente? Era mais um país como o Brasil e tantos outros países, né, que tem desigualdades também, né? Então, assim, essa educação ela acontece na família, na escola e nessas relações sociais mais amplas, né? A gente se educa com amigos, com conhecidos, conhecidas, né? Nessas múltiplas relações que a gente tem. Que é o que no campo da educação muitas vezes a gente denomina como educação formal e não formal, né? Enfim, tem todo um debate sobre isso que em outro momento a gente pode até adentrar. E tem no meio disso, gente, a educação profissional e tecnológica. Que é essa que é nisso que a gente está aqui conversando, né? Que é uma modalidade educacional que visa a formação integral do estudante e tem como foco principal preparar o estudante para o mundo do trabalho e para a vida em sociedade. Isso aqui não é o Sérgio que está dizendo, tá? É a legislação sobre educação profissional e tecnológica no Brasil. Então, a própria legislação, ela está dizendo que é para preparar o estudante para o mundo do trabalho. Então, não é só para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade. Não é só para o emprego. Né? Ou pelo menos é a própria diretriz. Claro que a gente pode ter toda uma discussão, e acho que vocês vão ter isso ao longo do curso, se a gente, enquanto política pública, tem essas condições, nas condições que precisa para promover isso, né? Tá? Que a gente pode debater isso. Então, gente, essa educação ela é vista como um processo social que está ali junto às relações de trabalho, porque a partir do momento que a gente se relaciona, existe e transforma a natureza, a gente está se educando, né? E em sociedade se educando também, né? E educando outros e outras, né? Tem essa relação de ensino e aprendizagem, né? E é aquilo, né, gente? Muitas vezes a gente fala assim, tem um espaço de ensino e aprendizagem, mas muitas vezes é importante a gente se questionar até que ponto também a gente não está em espaços ou reproduzindo espaços de ensinagem, né? Ou até que ponto é aquilo que eu digo, né, gente, assim, muitas vezes. Pessoal, muitas vezes a gente acha que aluno, discente e estudante são sinônimos, e eles não são. Essas palavras não são sinônimos, porque elas têm evocações muito diferentes, né? Aluno, de certa forma, é alguém muito mais voltado a ter uma formação enquanto discípulo ou discípulo. É aquela pessoa que assiste a aula, né? Que é muito diferente do estudante, que tem o ato de estudar, né? Então, já tem um princípio, uma voz mais ativa ali nesse processo. E temos o discente, que se dá, digamos, em ensino técnico ou ensino universitário, que ele trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Então, são coisas muito diferentes. Então, assim, nessa dimensão do ensino, aprendizagem, claro que tem pessoas que têm uma tarefa ali mais no sentido de produzir o que vai ser ensinado para que ocorra a aprendizagem. Mas muitas vezes, nesse processo, a gente se vendo como esse ser ontológico que está em constante relação, né? Muitas vezes tem colegas que acham que estão ali só para ensinar e não estão para aprender, né? E como que isso afeta as relações de trabalho também, é uma dimensão para se pensar, né? Aqui também, gente, tem essa questão da formação digna, e aí, gente, a formação digna é, no caso, além de ser respeitada nesse processo de formação e de formação no trabalho, inclusive, é a questão de as condições de infraestrutura, as condições de se manter nessa instituição, daí a questão da assistência estudantil, tem tudo isso, né? Ou mesmo no ensino profissionalizante, em outro espaço que não seja público, como é que se dá as condições de manutenção, as condições de aprendizagem, como é que é esse espaço de aprendizagem, né? A formação qual é a dignidade que está posta nesse espaço de formação, né? E é o espaço ao qual a gente trabalha, atua, aprende, né? E plenitude humana, né, gente? Como que essa educação nos possibilita, né, essa
plena formação humana, em todas as capacidades possíveis e que se tenham condições que a gente possa desenvolver, né? Como é que esse processo educativo está dando nessa questão da plenitude humana? Ou é uma educação que cerceia a condição humana, né? E teria várias outras possibilidades. Então, quando a gente fala em educação, a gente pode estar falando e pode estar propondo um debate, pode estar se propondo a fazer uma educação que, apesar das condições e nas condições, se propõe a uma plenitude humana, né, gente? Então, quando estamos falando de trabalho como princípio educativo, né, perpassa por essas dimensões aqui. Claro que aqui no encontro, a gente falando, por mais que tenha um slide, depois também estudando no material, com o aporte dos slides, com a ajuda dos tutores, tutoras, enfim, eu também estou à disposição essas coisas, a gente vai trabalhando mais e mais, né? Aqui, gente, quando a gente também está falando em educação, né, e essa educação como atividade intelectual e no ensino profissionalizante técnico, né, a gente tem que ter essa dimensão, claro, dos aspectos sociais, como a gente estava falando, dos aspectos culturais, dos aspectos políticos, que é no sentido do quê, né, gente? Politicamente é ser capaz de quê? É atuar em quê? Decidir sobre o quê? Né? Deliberar sobre o quê? Então, assim, tem essa dimensão e do cultural, né, gente, que é sobre as condições, é sobre existir da forma que se é, né? Que sociedade que a gente tem hoje que permite que diferentes formas de existência participem do mundo do trabalho ou mesmo até do mercado de trabalho. É a se pensar também. É aquilo que a gente estava falando antes. Que contexto a gente tem no Brasil que permita as diferentes manifestações culturais, né? E ainda mais no mundo do trabalho e no contexto de ensino profissionalizante técnico, né? E tem outra dimensão que é importantíssima, que é a dimensão científica, né, gente? Que é essa que a gente está desenvolvendo aqui hoje, a partir da especialização, que é como a gente trabalha o conjunto dos aspectos teóricos e metodológicos, né? No sentido de fazer a busca, né? O que a gente está buscando aqui na especialização? Cada uma tem um objetivo aqui, né? Então já é uma pergunta. E a partir dessa busca, da busca da especialização, almeja o quê? A partir da especialização, né? E como nessa especialização tem um trabalho de conclusão de curso, o que a partir desse trabalho buscará expressar? A partir de teorias e metodologias e métodos de pesquisa, né? Que é o que a gente está discutindo aqui um pouco agora, inclusive sobre escopo conceitual de trabalho e educação, né? Até o momento. Então, gente, quando a gente está falando da formação de profissionais em ensino profissionalizante técnico, a gente tem essa dimensão humanista, que é como a gente se forma enquanto ser humano, tem essa dimensão do conhecimento científico, né, da ciência, e das suas diferentes teorias e métodos para conseguir fazer buscas, construir achados, experimentar diferentes possibilidades de construir, transformar e trazer conhecimento para a sociedade. O trabalho intelectual e o trabalho operacional, né, gente? Que é o trabalho junto à leitura, exercício de oralidade, exercício de escrita, né? As diferentes formas de manifestação intelectual, seja com uma palestra, com uma aula, sistematizando conhecimento, escrevendo um texto, escrevendo aí, daqui a pouco tem essa possibilidade do e-book aí, né, gente, no final do curso, escrever, tá participando de um capítulo do livro, enfim, atividades intelectuais. E a atividade operacional, né, gente, que é o trabalho manual, o trabalho com o corpo produzido para transformar a natureza, para nos possibilitar acesso a bens, a bens que a gente vai utilizar para sobreviver, ou, como a gente vive no capitalismo, né? Inclusive comprar e consumir, né? Aí, gente, nessa dimensão
de trabalho como princípio educativo, eu queria ver com vocês até que ponto, e vocês que participam, né, participam então no dia a dia disso, até que ponto, em que ponto e de que forma vocês veem essa disputa de projetos na EPT, né? Ao longo da história no Brasil, enfim, a EPT se estrutura dentro de duas lógicas. É isso que o material traz. E essas duas lógicas, pelo menos, é que estão mais em disputa, que é uma produtivista, que é formar a mão de obra para o mercado, e uma perspectiva de ensino profissionalizante técnico que é emancipatória, que é a formação de sujeitos críticos e criativos. E aí tem essa colocação muito interessante do Estevão Mesaros, que ele diz o seguinte: diga-me onde está o trabalho numa sociedade, eu estou complementando aqui, e eu te direi onde está a educação nessa sociedade. E voltando, né, gente, ontem foi Dia dos Professores e muito se debateu sobre as condições da educação no Brasil, né? Então, assim, a partir do mundo da educação, como está hoje, a gente consegue pensar o mundo do trabalho também no Brasil, gente, será? Que não são pontes aí que nos ajudam um a entender o outro em inter-relação? Não estou dizendo que são dimensões iguais, mas são dimensões que se relacionam e de forma intrínseca. Então, a depender onde está o trabalho, como é considerado o trabalho numa sociedade e é feito o trabalho numa sociedade com o conjunto da sua sociedade, Mesaros diz que te direi como é a educação nessa sociedade. Quem define o que a EPT deve ensinar, o mercado ou a sociedade? Vocês, gente, por exemplo, veem essa disputa no dia a dia de vocês quando se fala de ensino profissionalizante técnico? Que há disputa sobre, pelo menos, esses dois projetos, porque para entender, pessoal, por exemplo, essas dimensões do ensino profissionalizante técnico, tem que entender se há essas disputas. E claro que tem outras várias disputas, mas essas disputas tem. E tendo essas disputas, é importante identificar como que a gente identifica elas, né? O que vocês dizem ou pensam, ou a partir dessa questão que eu estou fazendo, enfim, relaborem, né, gente? Tem bastante coisa aqui para pensar, né? E depois também no material estão postas essas questões também, claro que talvez de uma outra forma, algumas, mas tem isso, né? Aí, gente, para entender nessa dimensão do trabalho como dimensão educativa, do mundo do trabalho, do mercado do trabalho, do entendimento sobre a educação enquanto relação social, de como a gente aprende e ensina em sociedade e como que isso se relaciona com o trabalho, né? E nessa discussão sobre o ensino profissionalizante técnico e como ele vem ocorrendo no dia a dia, nos diferentes espaços onde ele é praticado, né? Como é que se dá essa dimensão de escola unitária e omnilateralidade, gente? Isso são outros dois conceitos, além de trabalho e educação, importantíssimos para a aula de hoje, tá? Porque, assim, se a gente está falando de uma escola unitária, é porque, por exemplo, Gramsci, lá no início do século XX, quando ele estava falando, escrevendo isso sobre escola unitária, lá nos cadernos do cárcere, se há uma escola unitária, de certa forma, será que há uma escola dualista? Uma escola, em vez que não pense de forma integral e pense separado, que o trabalho manual é para alguns e algumas tipos de estudantes e o trabalho intelectual é para outros e outros tipos de estudante? Será que há essa escola hoje? Dizer, né, sim, mas como é que se dá isso? Como é que está se dando no ambiente, como onde cada um trabalha, vive de vocês, né? Há essa divisão? E como é essa divisão? Porque em todo lugar não é igual, né, gente? Então, cada lugar, cada instituição pública, privada, seja numa dimensão de SESC, SESC ou até DIF,
tem uma dimensão diferente sobre como que se ocorre essas relações entre trabalho manual e intelectual, em como são essas relações no dia a dia e como que se busca transformá-las. Isso é uma outra coisa importante, né, gente? Assim, quando a gente faz uma análise, o que vocês vão levar para o TCC de vocês, a gente faz a análise sobre como as coisas são, não como a gente deseja que elas sejam. A gente pode analisar essas relações como elas são a partir das contradições que elas têm, até por um parâmetro de como são experiências em outras sociedades e tudo. Agora, claro que entre a ação que a gente tem para querer transformar e como a gente deseja que a sociedade possa ser, né, muitas vezes, claro que é válido como um elemento utópico e tudo, para se colocar em consideração final do trabalho, né, mas assim, cientificamente a gente analisa as relações como são e a partir no que está sendo proposto pelo curso, pelas suas contradições, né. Então, assim, voltando aqui, gente, a escola unitária, ela integra o trabalho manual intelectual. É isso que esse conceito quer dizer, assim, da forma mais simples que possa ser dita. E nessa escola unitária, integrando o trabalho manual intelectual, tem essa dimensão de omnilateralidade, ou seja, que vem do latim e significa todos, tudo, de todos os tipos. Ou seja, integrar todas as dimensões do social, do cultural, do político e do econômico, trazendo ainda essa dimensão científica e técnica. Então, o que se almeja, e o ensino profissionalizante técnico pensado para o século XXI, buscando se ter uma sociedade mais justa e um ser humano mais pleno, que viva uma relação digna com a sua realidade, seria a partir de um modelo de educação de uma escola unitária e que fosse um modelo de formação omnilateral. Que ele pudesse ter todos os tipos de acesso à formação para ser um ser humano pleno, né? Então, dentro das características dessa escola unitária e que tem essa omnilateralidade, é que ela tem características, que ela une ciência, técnica e cultura, rompe com a dualidade educacional, né, que propõe que há uma educação manual para determinados grupos da sociedade, com uma determinada classe, com uma determinada raça e com um determinado gênero, né? E que há uma escola para intelectuais para uma determinada cor, raça, gênero, classe social, né? Então, assim, rompe com essa dualidade educacional e a partir disso, dessa escola unitária, que há a possibilidade dessa transformação. É isso que se propõe, né? Porque assim, muitas vezes a gente fica preso. Ah, mas como transformar a realidade? É tão difícil? Claro que é difícil. Mas a gente tem exercícios, né? E para dizer que não tem solução, a proposta, por exemplo, para a educação, é que a gente consiga ter uma escola unitária e que trabalhe por uma pedagogia da omnilateralidade, né? Então, a atividade, no caso, né, essa linha do tempo da escola brasileira, que sai desde uma perspectiva dualista, desde lá de quando se constitui o sistema de ensino no Brasil no início do século XX, 1909, o ensino profissionalizante técnico, depois o ensino formal, o ensino universitário, a partir dos anos, principalmente na área da educação e das ciências sociais, os anos 30, né? Então, assim, analisar essas diferentes perspectivas, né, gente? E daí, gente, a pergunta é, dentro da realidade do que cada uma trabalha, vocês acham que é possível hoje uma escola unitária no Brasil, no estado, no município, no local que vocês trabalham, olhando hoje, nessa perspectiva de uma escola e de uma educação que integre trabalho manual e intelectual? Ela acontece? Pô, imagina que bacana, né? Então, se acontece, né? Que legal, né? Então, assim, como vocês percebem essa disputa que a gente estava falando aqui no slide anterior de projetos? Há essa disputa? Há essa disputa e como vocês percebem ela? Também é uma questão, né? De como vocês, enfim, vão trabalhar, vão estar pensando aí, né?
Então, gente, brevemente para a gente ler aqui. Então, assim, né, que essa concepção de escola se refere àquela que promove a educação para o trabalho manual, técnico e operacional. Então, não é que a escola unitária proponha que não tenha mais o trabalho manual, que não tenha mais o trabalho técnico e operacional. Não, ela propõe uma integração, bem como para o trabalho intelectual. É isso que a escola unitária propõe. Ela não propõe um ou manual, ou técnico, ou ela propõe e. É aditivo, não é adversativo, né? Ou seja, que garanta a todos o direito de acesso aos conceitos científicos, tecnológicos e históricos implicados na produção social, tendo como desafio assegurar aos sujeitos o acesso aos conhecimentos e à cultura construídos pela humanidade. E a partir desse entendimento de mundo, de modo a propiciar a realização de escolhas e a construção de caminhos para a produção da vida e para o mundo do trabalho e para o mercado do trabalho, por que não? Mas tendo um conhecimento do mundo, né, gente? Porque a partir do conhecimento que a gente tem e das vivências que a gente tem, é que a gente entende que escolhas a gente pode ter, né? Porque muitas vezes a gente pensa num número limitado de escolhas que é a partir das vivências que a gente tem, que é da escola que a gente tem, da educação que a gente tem, do contexto que a gente vive, o quanto a gente tem condições e é estimulado a isso. Por exemplo, o quanto que muitas vezes, mesmo num contexto de educação profissionalizante técnica, organizar uma viagem com os estudantes ou organizar uma visita a outros lugares, o que isso amplia o leque de possibilidades que possam ser vistas, ou mesmo a gente pensando, né, pessoal, quando, por exemplo, quem está na docência tem uma licença, vai para uma outra universidade fazer uma especialização, um estudo, ou mesmo tendo acesso a esse curso, né, gente? O quanto que amplia, né? Então, assim, a partir do momento que a gente consegue ter uma concepção de escola unitária, o nosso leque de opções e de escolhas aumenta imensamente, porque a gente muda enquanto ser humano, né? É interessante pensar nessa perspectiva, né? Ao mesmo tempo, gente, segundo Marx, não, que é um dos autores elegidos aí, né, na construção do material didático que veio já para vocês, né? Não só os trabalhos parciais específicos são distribuídos entre os diversos indivíduos, como o próprio indivíduo é dividido e transformado no motor automático de um trabalho parcial. E aqui é o Marx falando do mercado de trabalho, do emprego. Olha só, não é só o trabalho que é repartido desde o Taylorismo, né, gente? Na medida que a educação ela é compartimentada e o trabalho é compartimentado, a gente se divide, se reparte, ou às vezes até se estilhaça enquanto ser humano. Né? Que interessante pensar nisso, né? E é por isso que o trabalho e a educação, além de elaborar uma ação para o mundo, nos reelabora, né? Então, a depender como está o mundo do trabalho, vai implicar no que a gente está sendo, né, gente? E aí tem como o mundo está. A gente poderia falar aqui de várias coisas, né, gente? Várias coisas, desde a questão de como estão os salários, de como está a renda, de como está a vida, de como está a saúde mental, de como vários aspectos, né? Gente, e aqui também pensar, né, que a escola ela pode ser unitária, pode ser unilateral, a educação pode ser unitária, integrar trabalho manual e intelectual, né, e ser unilateral no sentido de produzir todos os sentidos para uma plenitude humana, mas ela pode ser reprodutora do capitalismo, como ela é. Hegemonicamente, a educação é reprodutora. Hegemonicamente, gente, não é um generalismo de que tudo é, mas o hegemônico é. Não é que dentro do capitalismo não possam existir experiências e iniciativas não capitalistas. Mas hegemonicamente o mundo hoje ele é capitalista, né? Então, assim, o fator de reprodução capitalista, trabalhos manuais e repetitivos, né? Da mesma forma que, como é que nesse trabalho manual e repetitivo a gente vai estar atuando para nos formarmos e formarmos cidadãos, pessoas que pensam e interagem com a sociedade. Que tipo de cidadão, que tipo de pensamento e de interação com a sociedade que a gente tem
a partir de trabalhos manuais e desses trabalhos manuais e repetitivos, né? Repetitivos e da forma como hoje se dá essas relações de trabalho a partir do emprego, né? E aí, gente, vai ser proposto assim, professor, do jeito que tu fala, estamos sem eira nem beira, estamos lascados, né? E assim, por exemplo, além da proposição de uma proposta, de um vir a ser de uma escola unitária e o homem do lateral, do trabalho como um princípio educativo, né, no sentido de dignidade, formação humana plena, com a integração do trabalho manual e intelectual, né, tem uma perspectiva que o próprio Gramsci coloca, que é o seguinte, a perspectiva da contra-hegemonia ou da construção de uma nova hegemonia, que não seja só, né, a capitalista, ou seja, ele vê a escola unitária como uma instância necessária à garantia de percurso de formação voltada à emancipação humana. Ela também a vê como a possibilidade de formar criticamente intelectuais orgânicos da classe trabalhadora. Ou seja, gente, a necessidade de formar pensadores e pensadoras intelectuais a partir da classe trabalhadora. Não somente a partir dos ricos, dos ricas, de quem vive numa classe média abastada. É como é que se dá a formação dos intelectuais da classe trabalhadora. Porque a partir do momento que a gente forma intelectuais na classe trabalhadora, é que a gente tem as formas de se organizar, de pensar sistematicamente e possibilitar uma outra forma de pensar, inclusive cientificamente, para propor uma outra sociedade sob a ótica dos trabalhadores. Porque hoje quem hegemoniza o modelo capitalista, e vocês abrindo o Google, dando qualquer Google ver, né, gente? Hoje, enfim, 1% ali da pirâmide no Brasil, que são os super ricos, são as pessoas que detêm e acumulam e concentram uma quantidade imensa de renda e riqueza, né? Então, assim, um instrumento importante para a superação da hegemonia burguesa e para a construção do novo projeto de sociedade. Então, a propositura é, né? Se a gente quer pensar uma educação, como é que a gente vem trabalhando e o que está acontecendo aonde a gente atua nessa relação entre trabalho intelectual e manual e como se dá essa integração, né? E como estão sendo trabalhada a educação para o mundo também, né, gente? Essa educação da política, da cultura, do ambiente, da economia, né? 2023, gente, vamos lá. Mais um pouquinho já vamos se encaminhando aqui por essa passagem, pelo conteúdo que vai estar disponível para vocês, né? Então, assim, gente, como e por que os processos educacionais também promovem e até aprofundam a simetria das classes sociais? Ou seja, né, como é que se dá essa questão? Quais interesses estão implicados no que chamamos de dualidade estrutural da educação? A quem interessa termos uma educação dualista, e termos um sistema educacional estruturado de forma dualista? A quem que interessa? E a quem que interessaria uma escola unitária, se fosse possível, ou até, em alguns contextos, ela possa já estar acontecendo, né? E os processos educacionais também promovem e até aprofundam a simetria das classes sociais. Então, até que ponto a educação não vem reproduzindo isso, né? Então, aqui, né, gente, como diz no material de vocês, por conta da estrutura social classista que se reproduz na configuração dualista da educação, os conhecimentos e as riquezas materiais produzidas socialmente não são distribuídos de forma igualitária. Então, aquilo que foi dito no slide anterior, se tu quer entender uma sociedade, veja onde está o trabalho. E aonde estão as relações, o mundo do trabalho é que está a educação. É que está a educação. E a partir disso, o entendimento de como se distribui riqueza numa sociedade, né, gente? Então, a propositura, né, quando a gente está falando aqui de educação como princípio educativo, escola unitária e homilateralidade, tem relação com esses aspectos aqui, né, com essas características. E aqui, gente, o nosso último conceito principal que a gente vai estar trabalhando hoje é o de politecnia, né? Ou seja,
como esse conceito de politecnia pode trazer esses outros conceitos que a gente vem trabalhando, né? Então, assim, a politecnia é uma concepção de formação humana que compreende o trabalho e o conhecimento como dimensões indissociáveis, o trabalho e o conhecimento, a prática, a atividade prática e intelectual como dimensões indissociáveis da vida social. Mais do que integrar teoria e prática, ela propõe a superação da fragmentação entre o fazer e pensar, articulando saberes científicos, técnicos, culturais e ético-políticos. Seu propósito, o propósito da politecnia, é formar sujeitos capazes de compreender criticamente os fundamentos do mundo e do trabalho, e atuar nas transformações sociais, desenvolvendo-se de forma omnilateral. Ou seja, gente, não é aqui que queira querendo se dizer, muitas vezes algumas pessoas podem dizer assim, mas então o ensino técnico agora vai virar um negócio para formar militante? Não. Não. É simplesmente formar pessoas que entendam que as relações de trabalho, de emprego, de renda, da possibilidade das escolhas que possa fazer em relação até ao seu emprego, o seu trabalho, perpassam por uma relação de mundo. E que é importante entender isso, porque a partir do momento que cada pessoa se situa no tempo e no espaço, ela pode fazer diferentes escolhas. Possa fazer diferentes escolhas profissionais, inclusive. E se formar mais e mais enquanto profissional, né? Então, assim, que fundamentos científicos estão relacionados e que aspectos éticos e culturais do trabalho estão relacionados quando cada uma escolhe uma formação e uma profissão, quando procura o ensino profissionalizante técnico, né? Ou em alguns casos, como o ensino politécnico, para o trabalho, enfim. Né? Quando se escolhe quando cada um de nós escolheu ou está escolhendo ainda, ou mesmo quando a gente está no campo da educação e está atuando junto com estudantes, né? Com as estudantes, né? Como é que a gente vê isso e pensa isso, né? Então, gente, um pouco do que a gente vem falando é esses desafios da EPT contemporânea, né? Precarização da formação é um desafio? Infraestrutura precária é um desafio? Onde, quando, como, por quê, né? Políticas neoliberais e os aspectos ideológicos do pensamento do ideário neoliberal são desafios hoje para o ensino profissionalizante técnico? A situação do mercado ou dos mercados de trabalho é um desafio hoje para a EPT? A falta de um projeto emancipador é um desafio? E, sobretudo, os debates que ocorrem no dia a dia do ensino profissionalizante técnico, gente. Afinal, o que a EPT deve formar? Trabalhadores adaptáveis, transformadores, né? Obedientes, que saibam dialogar e saibam ter propostas. Como isso é possível no mercado de trabalho que se tem e nas relações de trabalho que se tem, né, gente? Numa sociedade que tem a história e o contexto que a gente tem. Então, gente, há caminhos para uma educação profissionalizante técnica emancipadora? Perguntas, que depois vocês, inclusive, podem e devem reelaborar. Vocês reconhecem os indicadores de discurso e de práticas hegemônicas dificultadoras dessa superação em relação ao ensino profissionalizante técnico que se tem e que se deseja ter? Integrar trabalho, ciência e cultura é possível? Como é que isso está ocorrendo no contexto de trabalho de cada uma? Valorizar saberes populares. Como é que está a relação da instituição que a gente trabalha com a comunidade? Com a comunidade em torno, no território onde está a instituição que a gente trabalha, né? Como é que está essa relação? Como é que eles frequentam esse espaço? E como a gente também vive na comunidade deles, tem essa relação? Como é que a gente trabalha numa EPT, no ensino profissionalizante técnico que se propõe a conhecer o mundo na sua plenitude para formar um ser humano pleno a partir dos outros diferentes formas de conhecimento que não sejam só científicos e técnicos, né?
Está sendo incentivado o pensamento crítico e criativo? Como é que está sendo a nossa relação hoje com as redes sociais e a inteligência artificial, inclusive nos contextos de trabalho? A rede social e a inteligência artificial, elas estão sendo um apoio para que nos tornamos seres humanos mais plenos? Ou a forma como ela está sendo usada, em vez de um apoio, ela está sendo uma escória e está substituindo a nossa atividade? Quais são os limites, os usos técnicos e éticos disso, né? Então, gente, fechando, a perspectiva da contra-hegemonia ou da construção de uma nova hegemonia, ela vê a escola unitária como uma instância necessária à garantia de um percurso de formação voltado à emancipação humana. Ele também vê a possibilidade de formar criticamente intelectuais orgânicos da classe trabalhadora, como tinha dito já ali em cima, né? Um instrumento importante para a superação dessa hegemonia, né? Destacando novamente isso. Então, gente, aqui, sistematizando, a gente viu, ao longo do nosso encontro, que a educação profissionalizante técnica é dotada de perspectivas históricas, que ela é dotada de perspectivas históricas e práticas contra-hegemônicas, que se passam fundamentalmente também pela realização do princípio educativo do trabalho, e do princípio do trabalho como um princípio educativo também, dos fundamentos da escola unitária, da formação omnilateral e da politecnia. Eu vou reformular essa frase melhor até antes de passar para vocês, né? Então, assim, gente, a partir desses principais conceitos, é o que foi instigado aqui no encontro, que vocês consigam, a partir desses conceitos e pensando a partir deles, é analisar o contexto onde cada uma de nós atua na nossa instituição e trabalho. Eu mesmo, preparando essa aula, gente, pensei várias coisas sobre o UFPB. Várias coisas sobre isso, enfim, né? E num contexto universitário, né? Que, em tese, deveria, ou diz lá, enfim, na sua missão, que teria uma perspectiva mais intelectual, né? Enfim, mas hoje a universidade, ela se dá de várias formas e é um longo debate, né? Então, assim, e nisso, pessoal, o que eu estou propondo de atividades, então? Tem já disponível para vocês o questionário dos capítulos 1 e 2. O questionário tem 10 questões, então 5 questões são do capítulo 1 e 5 do capítulo 2, já está disponível, e o memorial descritivo, tá? Daí vocês vão ver lá no roteirinho do memorial descritivo, que eu peço lá como um dos passos, e a escrita que vocês vão fazer, buscando pensar os exemplos da realidade onde vocês atuam, da instituição que cada um de nós trabalha, é pensar a partir desses conceitos. E é claro que a partir do capítulo 2 e do 3 vão vir outros conceitos também, né? Então, o importante, pessoal, dessa unidade é estar levando esses conceitos como um operador teórico-metodológico para fazer as análises no contexto que a gente trabalha, né? É um pouco disso, enfim. Aqui o Diegon colocou no chat como o mercado define a EPT, e sobretudo o mercado capitalista, né, Diego? Então também, será que o mercado não está influenciando na formação do ensino profissionalizante técnico? Está influenciando nas políticas públicas? Será que esses agentes de mercado, da indústria, das big techs, dos serviços de entrega hoje não estão atuando no mercado, não estão atuando no MEC, na educação? O que é a ONG Educação para Todos, por exemplo? E como ela atua hoje dentro do governo? Uma questão interessante para se ver, é verdade, Diego? Tem isso mesmo, né? Não, uma pergunta bem importante para a gente estar pensando. Então, Álvaro, o Álvaro diz aqui, apresenta a seguinte indagação: a reforma do novo ensino médio reflete uma prioridade de Estado na educação para o mundo do trabalho ou apenas uma resposta econômica às exigências de empregabilidade do mercado de trabalho? Eu te diria o seguinte, Álvaro, assim, claro que depois a gente, inclusive, no próximo capítulo vai aprofundar isso, mas eu diria que hoje,
nessa proposta do novo ensino médio, que vem desde o governo Temer, né? Desde o governo Temer, onde isso foi formulado e implementado verticalmente, sem consulta das comunidades escolares no Brasil inteiro, né? E depois, quando o Lula foi, enfim, no Bolsonaro, isso tentou ser implementado e teve uma resistência imensa das comunidades escolares Brasil afora, e muito por conta delas, da resistência das comunidades escolares, incluindo desde educadores e educadoras, dos próprios estudantes e das comunidades mesmo, né, que deram esse apoio, teve uma dificuldade de implementação, sendo que o governo Lula, agora nesse governo 13, ele elegeu numa plataforma que iria revogar essa proposta que estava sendo feita no governo Temer e iria propor uma nova reforma do ensino médio. Sendo que, na verdade, ele resolveu alguns pontos apenas dessa reforma. Mas a base dela, que é voltada a partir da pressão, e sobretudo Fundação Itaú, ONG Educação para Todos, eu acho que, inclusive, quem tiver curiosidade, gente, procura no Google ONG Educação para Todos e vejam os parceiros da ONG Educação para Todos. E o presidente da ONG Educação para Todos é o presidente do iFood, tá? Que tenta oferecer ensino profissionalizante técnico hoje para entregadores, que é uma coisa, enfim, todo mundo tem direito à educação, mas que educação é essa, né? O que ele está propondo, né? A partir disso, e o que ele pensa enquanto expansão dos negócios dele para além de entregas, né? E qual é a concepção que ele tem sobre trabalhador mesmo, trabalhadora, né? Mas, enfim, então o que eu quero dizer, hoje, e isso é uma disputa dentro do governo, dentro da sociedade e dos movimentos sociais em educação, Álvaro, digamos assim, mas hoje, no pender da balança dessa disputa, hoje esse novo ensino médio que está sendo implementado, ele vem se prestando mais, eu não diria que ao todo, mas mais, e até hegemonicamente como uma resposta econômica às exigências de empregabilidade do mercado de trabalho. Por esses atores aí que estão exercendo um lobby muito forte, seja no Congresso, seja dentro do próprio Ministério da Educação e até dentro do Ministério da Fazenda mesmo, né? Que é onde está. Não existe política pública sem educação, política pública sem orçamento, né, gente? E não tem como viabilizar as políticas públicas da educação sem orçamento, e a gente já está com cortes, né? Bem falando. Então, assim, eu daria essa resposta, mas claro que cada uma aqui tem uma resposta, acho que pode elaborar tanto a questão que o Diego e o Álvaro colocaram, e tem o Osiel aqui também. O Osiel fala que enquanto as cotas raciais, como se influenciam no ensino profissionalizante técnico? Olha, Osiel, no sistema de ensino profissionalizante técnico federal e em alguns, no federal já, essa questão das cotas já está bem consolidado, eu não saberia te dizer detalhadamente, mas no sistema federal já é consolidado, tem, seja de decisão administrativa, judicial, e no próprio escopo das políticas públicas, né? E qualquer um que não tiver o acesso às cotas raciais na EPT no sistema federal pode acessar a justiça e, se não tivesse direito garantido, acessar a justiça e recorrer a ter esse direito, né? Agora, no sistema estadual, tem diferentes leituras sobre essa questão das cotas e aplicações, né? Cada estado tem uma política com a questão de cotas, mas a questão das cotas raciais acho que já está bem difundido. Acho que grande maioria dos estados, não saberia te precisar aqui, mas acho que a maioria trabalha com a questão das cotas no sistema estadual. E no sistema privado, onde tem também ensino profissionalizante técnico, é muito de cada instituição, né? Daí mesmo quem atua aqui no setor privado poderia até trazer algum exemplo sobre isso, enfim, né? Mas no privado daí é muito de cada instituição. Claro que o indicado é que tem essas cotas, até porque, inclusive, para benefícios fiscais, para interlocução com outros públicos e tudo, e até evitar algum passivo judicial, seja indicado que trabalhe com as cotas, né? Enfim, acho que tem... Mas, enfim, no sistema estadual, nos sistemas federais, estaduais, a questão das cotas é bem... Eu não sei como é que está no sistema 3S, digamos, a proporção dessas cotas, né? Mas
Federal, estadual, acho que está bem encaminhado. Gente querida, mais alguma questão, dúvida por hora neste momento? Não que depois não possam surgir outras, né? E a gente tem os meios para interlocutar sobre isso. Mais alguma colocação, dúvida? Não tendo, gente, novamente, os tutores, as tutoras estão à disposição, a gente está à disposição, né, gente? E assim, ó, tudo a gente pode, digamos assim, tá dialogando, tá, gente? No sentido de promover o aprendizado, enfim, né? Nesse espaço aqui, da melhor forma e nas condições dignas, né, gente? E a gente, sobretudo, claro, não abrindo mão do mínimo, né, gente? É muito aquele exemplo que eu uso em sala de aula para ir fechando, né, pessoal? Assim, ó, quando a gente, principalmente que trabalha com educação, se a gente chegou no ponto que está negociando até o feijão com arroz, que é o básico do básico, algo aí tá complicado, né? Tá complicado. Então, assim, tudo é possível de flexibilizar diante das condições que a gente tem, que muitas vezes, nas condições de vida, eu acho que o sistema EAD aqui do curso está muito bem estruturado, mas nas condições de vida de cada uma, claro que tem, mas tem o mínimo que o curso tem que proporcionar, né? Então, assim, a gente muito nesse sentido, e dentro dessas possibilidades, a gente está aí para sempre conversar, aprender e estar junto com vocês, tá bom, gente? Se ninguém tem mais nada a perguntar, a falar, gente, a gente está à disposição. Espero que esteja satisfatório para vocês aí o que a gente conversou hoje por enquanto. Tem os complementos, tem as dúvidas e a gente fica aí à disposição, tá bom, galera? Gente, um abraço, uma boa noite, um bom final de semana aí que está chegando, tá? E até a semana que vem a gente não vai estar de forma síncrona, mas, digamos assim, nos vemos da forma possível na videoaula e depois na outra semana estamos sincronicamente aqui, tá bom, pessoal? Um abraço, viu? Tudo de bom. Boa noite.